E aí, família tricolor? Tô chegando com mais informações do São Paulo. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do tricolor paulista. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as informações do São Paulo de hoje. São Paulo arrecada o dobro do que esperava com Antony. Veja agora os valores detalhados. Montante é próximo do total de vendas no ano passado. O valor que o São Paulo receberá pela venda de Antony pelo Ajax ao Manchester United será praticamente o dobro do que os dirigentes tricolores mais otimistas esperavam, quando o período de transferências se abriu na Europa, em junho. No Morumbi, a venda de Antony era aguardada e desejada, para essa janela atual. O clube fazia planos em que contava com o dinheiro, para calcular quantos atletas teria que vender para cumprir a meta, prevista no orçamento, de R$ 142 milhões em receitas com direitos econômicos. Há 2 meses, porém, as expectativas tricolores chegavam a um limite de R$ 50 milhões, uma conta baseada em especulações de que os ingleses pagariam no máximo 60 milhões de euros por Antony. A resiliência do Ajax fará esse valor praticamente dobrar. Os holandeses chegaram a um acordo com o United, no último domingo, para vender Antony por 100 milhões de euros, cerca de 504 milhões de reais. O São Paulo tem uma fatia importante desse montante. Ao vender Antony, há pouco mais de 2 anos, por 16 milhões de euros, o clube negociou o direito a 20% do lucro do Ajax na revenda. A conta da receita tricolor com o negócio chega aos 96,6 milhões de reais, com o câmbio atual, da seguinte forma. Antony será vendido por 100 milhões de euros, 504 milhões de reais. Desses 504 milhões de reais, 1,5% é retido como solidariedade da FIFA para o Ajax, e outros 3,5% para o São Paulo, 17,64 milhões de reais. O cálculo do lucro, portanto, será em cima de 95 milhões de euros, 479 milhões de reais. O São Paulo receberá 20% de 79 milhões de euros, o lucro do Ajax entre compra e venda, ou seja, 15,8 milhões de euros, 79 milhões de reais. A soma das duas receitas, solidariedade e porcentagem do lucro, chega aos 96,6 milhões de reais. Esse valor é próximo ao de toda a receita que o São Paulo teve em 2021 com direitos econômicos de atletas, de 121 milhões de reais. Segundo o balanço financeiro, Brenner foi a maior fonte de dinheiro, ao ser vendido para a FC Cincinnati, dos Estados Unidos, e deixar 62,5 milhões de reais nos cofres tricolores. Houve um momento, porém, em que o São Paulo acompanhava com pessimismo as negociações por Antony. O Ajax havia recusado, há 2 semanas, uma proposta de 80 milhões de euros do Manchester, e dava sinais de que não se dobraria às investidas inglesas. A situação mudou recentemente, quando Antony expressou aos holandeses que queria sair, ficando inclusive fora de partidas do Ajax no campeonato holandês. Ainda assim, o clube de Amsterdã resistiu até que o Manchester United alcançasse as cifras de 100 milhões de euros, o que faz dessa a maior transferência de um clube holandês. E aí, tricolor, na sua opinião, o que o São Paulo deveria fazer com esse dinheiro? Comentem aqui no vídeo sua opinião. Mais notícias. A aproximação da zona do rebaixamento pressiona o São Paulo durante decisões de Copas. Equipe é derrotada em casa pelo Fortaleza, e se vê perto demais do grupo dos 4 últimos. A derrota em casa para o Fortaleza, por 1-0, empurrou o São Paulo para uma situação complicada no Campeonato Brasileiro, em meio a decisões na Copa do Brasil e Sul-Americana. A proximidade da zona de rebaixamento gera uma pressão indesejada, dias antes de o time iniciar o confronto com o Atlético Goianiense, por um lugar na final da Sul-Americana, e dias depois de tomar um 3-1 em casa do Flamengo, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Na 13ª posição, o São Paulo tem 29 pontos, 4 a mais do que o Cuiabá, o 17º. O próprio Fortaleza, que passou o primeiro turno na zona da degola, foi a 30, e ultrapassou os São Paulinos. É consequência da escolha feita por diretoria e comissão técnica de priorizar as Copas, e jogar muitas partidas do Brasileiro com reservas. Uma escolha da qual Rogério Ceni, com um elenco curto, desequilibrado e que sofreu com lesões, não conseguiu escapar. Mas que agora cobra um preço. Ironicamente, contra o Fortaleza, Ceni montou um time com o que parecia ter de melhor à disposição. Dos titulares com frequência, Igor Gomes deu lugar a Galopo, e Wellington entrou na vaga de Reinaldo, que retomou o lugar no intervalo. Nicão começou como titular, mas saiu de campo segundos depois do início da partida, ao sentir uma lesão na coxa esquerda, e Luciano entrou. O São Paulo reteve a bola no primeiro tempo, mas sem ser efetivo. O Fortaleza, por outro lado, aproveitou a chance que teve, num erro defensivo tricolor.
Moisés passou com facilidade por Igor Vinícius pela direita e cruzou. Juninho Capixaba apareceu sem marcação, num buraco dentro da área do São Paulo, e bateu para abrir o placar. Os donos da casa reagiram em seguida, em jogada que terminou com uma bomba de Wellington no travessão. A desvantagem fez o São Paulo se lançar mais ao ataque, mas esbarrou no goleiro Fernando Miguel. Fernando Miguel, aliás, assombrará os atacantes tricolores. O goleiro empilhou milagres no Morumbi. Caleri, 2 vezes, e Luciano, numa cabeçada, tiveram oportunidades claras para empatar a partida, mas foram frustrados por uma atuação incrível. O São Paulo tem só 6 vitórias em 24 rodadas no Brasileiro. Nas últimas 10 partidas, foram só 2, além de 4 derrotas e 4 empates. Desde que o time assumiu priorizar as Copas, a partir das oitavas da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o desempenho caiu, e o São Paulo conquistou só 1/3 dos pontos que disputou, aproveitamento semelhante ao dos times que abre a zona de rebaixamento. Um agravante é que o São Paulo também se vê em mais condições na Copa do Brasil. Na volta, contra o Flamengo, no Maracanã, para avançar, terá que vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Para passar direto, precisará vencer por 3 gols, pelo menos. O alvo então, está na Sul-Americana, torneio menos relevante entre os 3, mas em que há um caminho favorável ao São Paulo, e que também dá uma vaga ao campeão na Libertadores. Um tropeço contra o Atlético Goianiense seria tenebroso, em palavras de Ceni após o São Paulo passar pelo Ceará nas quartas de final. E aí, tricolor, na sua opinião, o São Paulo deve priorizar o Brasileirão para não ser rebaixado? Comentem aqui no vídeo o que vocês acham. Mais informações. São Paulo perde, Rogério ouve vaias no Morumbi, e técnico manda recado para críticos, a gente bate. São Paulo perde para o Fortaleza às vésperas de decisão na Sul-Americana, e clima esquenta no tricolor. O São Paulo sofreu com o Fortaleza no Morumbi, neste último domingo. O tricampeão mundial foi superado em 1-0, pela 24ª rodada do Brasileirão, o que deixa a equipe na 13ª colocação na tabela da Série A. Faltando 4 dias para a semifinal da Copa Sul-Americana, a torcida do Soberano demonstra grande insatisfação com os resultados ruins. São 4 partidas sem vitórias, entre compromissos pela Copa do Brasil e Brasileirão, aumentando o nível de cobrança no time da Barra Funda. Um dos principais alvos da torcida é o ídolo do clube Rogério Ceni. O ex-goleiro viveu fases adversas defendendo a instituição, seja na época de jogar, seja agora como técnico. Segundo o profissional, o São Paulo criou muito volume de jogo, apesar de não conseguir concluir em gol. Na coletiva, Ceni disse: "Jogo que controlamos desde o princípio, sofremos um ou outro contra-ataque, e eles conseguiram fazer o gol numa das poucas finalizações que tiveram. No segundo tempo, um volume muito grande do time, com bola na trave, grandes defesa. Controle de jogo bom, e eles em umas escapadas ou outras, tiveram felicidade de fazer gol no primeiro tempo. Infelizmente que, mesmo com tantas e boas oportunidades, não conseguimos marcar", analisa Rogério Ceni. Além do desempenho dentro de campo, o treinador do São Paulo também respondeu perguntas referentes à arquibancada. Apesar das vaias da torcida insatisfeita com recentes resultados do time, Rogério minimizou falando que ouviu apoio ao tricolor. O técnico reconheceu o ambiente não muito convidativo enfrentado pelos adeptos para acompanharem a equipe nesta tarde, lamentando a falta de assertividade no ataque. Ceni ainda disse: "Eu vi um ambiente todo o jogo, torcedor incentivando, gritando. O que mudou é que perdemos os jogos. Futebol é emotivo, impulsivo. Ficamos chateados. A gente bate nos adversários e não consegue vencer. Tarde fria, torcedor incentivando, mais de 30.000 pessoas. A gente lamenta não entregar a vitória ao torcedor. Estamos tendo oportunidades, a bola não está entrando. É hora de ter calma, não perder o trabalho que está fazendo. E na próxima ter capacidade e frieza para fazer os gols", admite o técnico são paulino. E aí, tricolor, na sua opinião, você acha que o São Paulo vai vencer a Copa Sul-Americana? Deixe aqui nos comentários do vídeo sua opinião também. Mais notícias. Conselho do São Paulo marca reunião para analisar reforma do Estatuto. O Conselho Deliberativo do São Paulo marcou a reunião para analisar a reforma do Estatuto do clube para o dia 5 de setembro, segunda-feira da próxima semana, a partir das 18h30. Entre as principais pautas do encontro, os conselheiros votarão uma proposta para permitir a reeleição para presidente do São Paulo, protocolada nesta semana. O Juntos pelo São Paulo, coalização de grupos políticos da situação que elegeu Júlio Casares, e que tem entre seus líderes o diretor de futebol Carlos Belmonte, conseguiu reunir assinaturas de 98 conselheiros.
Para aprovar a medida, é preciso de maioria simples entre os conselheiros. Se passar, a proposta vai então à votação com os sócios do clube na Assembleia Geral. A Comissão Legislativa do clube sugere a aprovação da proposta. Os signatários serão revelados apenas na reunião do Conselho Deliberativo. Os processos têm de ser conduzidos sempre da maneira mais transparente possível. Somos favoráveis ao direito de uma reeleição prática, como acontece na maior parte dos clubes e entidades em geral. A avaliação da gestão será do Conselho e da Assembleia em uma segunda etapa. Assim como aconteceu durante a eleição, estamos juntos sempre pelo bem do São Paulo, disse Jaime Franco, conselheiro do clube. Esta será a segunda vez que o grupo político que está na situação tentará alterar o Estatuto do São Paulo neste ano. Em janeiro, os sócios do clube rejeitaram a mudança, que previa o retorno da reeleição para presidente, a ampliação do mandato dos conselheiros de 3 para 6 anos, e a possibilidade de conselheiros ocuparem cargos executivos sem remuneração, entre outros pontos. Na ocasião, a proposta foi rejeitada pelos associados do clube. Para evitar nova derrota, o grupo político que apoia a gestão de Casares elaborou o texto com uma única proposta desta vez, para permitir a reeleição para a presidência do clube, e para a presidência do Conselho Deliberativo. Assim, Casares e Olten Aires de Abreu Júnior, presidente do Conselho, poderiam concorrer a um segundo mandato, e caso sejam eleitos ficariam à frente do clube até 2026, o atual mandato termina em dezembro de 2023. E aí, tricolor, na sua opinião, você aprova Júlio Casares como presidente do São Paulo de novo? Comentem aqui no vídeo sua opinião também. Bom, torcida São Paulina, essas foram as últimas notícias do SPFC. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Eu te espero aqui com as últimas novidades do tricolor no próximo vídeo.